Eu só fui ver depois de acontecer. Na verdade, eu não sei como é que eu tive essa ideia de te levar lá para ver Jesus. Sei lá, não sei de onde é que veio isso. Então, porque na verdade, olha só. Se uma consciência não está madura e não houvesse uma lei que aprendesse na matéria e de repente ela tem uma percepção mais ampla da realidade e não está madura, ela, em palavras populares, ela ficaria louca, né? Não, todo mundo que passa a despertar está maduro para isso. Claro, é uma lei da natureza que não permite que alguém que não esteja madura não desperte. Exatamente. Então, quando desperta é porque está pronto para isso. O que pode parecer que não estava maduro, como voz fala, é um salto de consciência. Quem desperta está pronto para isso. E sim, muitas vezes o despertar, na grande maioria das vezes, ele é um surto. Entrar no mundo mental é incrível. Os limites desaparecem, né? Fernanda, eu queria propor te levar para o momento em que ele termina, que daí o pessoal vai se afastando, para a gente conversar um pouquinho com ele. O que tu acha? Pode ser? Eu acho legal. Então tá, vamos te levar para o momento que ele está terminando. 1, 2, 3, agora, chegando. Chegou? Sim, eles estão indo embora, ele agradece, alguns vão falar com ele. Deixa eles lá falarem. Porque eles querem entender isso. Então, percebe? Olha, o pai está no coração. Querem entender isso. Vamos ouvir a conversa. Não é ele o filho do pai. E ele está explicando que não é ele o filho do pai, todos são filhos do pai. Olha só. A diferença é que eu tô com a consciência disso, e vocês, eu tô querendo que e vocês têm que abrir a consciência para entender isso também. Olha que lindo, hein? Isso tá fantástico. Que E maravilha. eles ficam confusos quando ele fala isso. Ele está dizendo que ele não é melhor do que ninguém, que ele é igual a todos, que todos são filho do pai e o pai está no coração de todos. Vamos nos aproximar? Vamos. Pergunta para ele por que. Eu tô falando, ele já tá ouvindo. Por que no futuro todos dizem que ele é o filho de Deus, mas não consideram a humanidade como filho de Deus? Por que eles dizem isso? Ele é muito bom ficar perto dele. Só um pouquinho. Pode perguntar. Tá. 2000 anos depois de você ter vindo à Terra, a humanidade acredita ainda que você quis dizer que você é o filho especial de Deus, enquanto que o restante são irmãos, mas eles não conseguem compreender. Que, na verdade, você estava se referindo a todos, inclusive a você, e que você é igual a todos. Por que eles não entenderam a mensagem? Porque ainda não despertaram a consciência, não expandiram ainda a consciência. Agora vocês estão vivendo o momento da revelação. E muitos estão despertando e entendendo isso. Mas ainda tem muitos que não entenderam. É uma questão de abrir, o despertar da consciência. Ô, mestre. Essa é a diferença. As pessoas, Entendi. a humanidade ainda não despertou a consciência para entender isso. Sim. No momento em que vocês estão agora, no momento da revelação, muitos já despertaram, como vocês, mas ainda se continua falando isso porque a maioria ainda não despertou. Agora, esse despertar, ele é difícil, né? Porque até para mim, para mim, para Fernanda, enfim, a gente tem a explicação racional, nós aprendemos, faz todo sentido. A gente aprendeu pelas interpretações filosóficas que advêm a partir das descobertas da física quântica, mas a gente ainda tem uma coisa, como se fosse uma lei da natureza prendendo a gente na matéria, grudando a gente na matéria. Eu falo por mim aqui. Eu gostaria de ter uma percepção um pouco mais ampla, talvez no sentido de coragem, no sentido de entendimento. Esse processo é lento assim mesmo ou tem uma forma de dar um salto? Tem forma de dar salto. Tem forma. Muitas vezes, do dia para a noite, as pessoas saem de um estado de consciência e vão para um estado de despertar. Mas veja bem, isso é difícil mesmo, porque aqui a terceira dimensão é a vibração mais baixa dos planetas. E existe uma força oposta à força da luz do Pai, que domina aqui a Terra. Então, as consciências aqui é como se estivessem dormindo. E quantos milhares de anos essas consciências estão dormindo? E quando desperta, precisa haver um processo. Por isso é difícil. Ô, mestre, fomos nós que escolhemos esse esquecimento, né? Para viver essa experiência. É isso, mestre? Tipo, por exemplo, eu fiz uma escolha, quero ficar um tempo com uma consciência muito pequena e apagada para eu saber como é que é. É isso? É isso mesmo. Só que depois é uma escolha.
Só que essa escolha depois não sabem o quanto é difícil sair disso por conta da baixa vibração que tem o planeta Aham. Pois em é, terceira dimensão. é. Então tu escolhe vir, mas não imagina a dificuldade que é sair depois. Então essa minha dificuldade é natural com todo mundo. É isso? Assim? Totalmente, Porque totalmente. às vezes eu falo com algumas pessoas e elas dão a impressão que não, que já saíram, mas na verdade não saíram, é uma crença que saíram, mas na verdade não saíram também, né? Essa saída do mundo material, essa visão superior à matéria, ela realmente é muito difícil, é como se fosse uma atração puxando de volta para a matéria, né? E é isso mesmo. É uma energia que fica puxando de volta para a matéria, que é uma energia que dominou esse planeta por éons, mas que agora, no tempo de vocês, ela está chegando ao fim. É a época da revelação. É Eu, o período. Inclusive, eu vim aqui para comunicar a todos que o tempo, esse tempo está findando. Mas não entenderam. sim, E está tudo bem. claro. Agora já chegamos no momento da revelação. E Mestre, muitas coisas vão acontecer para que sejam revelados. Mestre, deixa eu fazer uma colocação. Essa força existe para prender a gente na matéria, porque se a pessoa não está madura e ela se desprende da matéria, ela não vai entender e vai ter um surto mental, né? Muitos que despertam têm um surto mental, porque é uma revelação muito grande. E às vezes não Então, o processo do despertar da consciência inicial, ele é um surto, tá. mas ele é um surto para a verdade, um surto para a libertação. É difícil, mas é libertador. Não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é o seguinte: se uma consciência não está madura e não houvesse uma lei que aprendesse na matéria, e de repente ela tem uma percepção mais ampla da realidade e não está madura, ela, em palavras populares, ela ficaria louca, né? Não, todo mundo que passa a despertar está maduro para isso. Claro, é uma lei da natureza que não permite que alguém que não esteja maduro não desperte. Exatamente. Então, quando desperta é porque está pronto para isso. O que pode parecer que não estava maduro, como voz fala, é, é um salto de consciência. Quem desperta está pronto para isso. E sim, muitas vezes o despertar, na grande maioria das vezes, ele é um surto. Uhum. É diferente de pessoa para pessoa, mas muitas vezes, em grande parte, ele funciona como um surto. Como regra, não é possível alguém despertar sem haver desenvolvido a ética e a moralidade, né? Esses são requisitos para o despertar, é isso? É como eu disse, às vezes uma pessoa pode não ter ética porque está em estado de dormência, mas se desperta porque está maduro para tal. E a partir do momento em que desperta, se depara com as suas próprias sombras e aí entra no processo de cura. Porque o despertar, ele, além de a verdade começar a aparecer, de que o Pai está no nosso coração, que essa é a grande verdade, começa também a se deparar com suas próprias sombras, que é natural do vosso mundo, e aí começa o processo de cura. Então, mesmo quem tinha essas questões de caráter, se estiver maduro, vai despertar e vai curar igual. Uhum. Mesmo porque essa questão de. Também é experiência, né? Experimentar a falta de ética, experimentar a falta de moral, é uma experiência também que foi escolhido por aqueles seres para vivenciá-las e saber como é que é, né? É isso, né? Sim, é a experiência da dualidade. Uhum. E quando a gente atinge esse grau de consciência, a gente não julga mais, num sentido mais amplo. E daí não julga mais, não quer mais controlar e aceita mais facilmente. E aí vive mais em estado de paz, né? Sim, é isso. Uhum, Porque ninguém controla nada. Quem controla é o Pai. uhum. O controle é uma ilusão de uma consciência que não está desperta. Isso. Mestre, me diga uma coisa, como é que você teve a coragem de nascer, de escolher nascer numa época dessa aí, difícil, aonde que é quase como tá falando para as pedras o que você fala? Como que você teve essa coragem de fazer essa escolha? Era o momento certo de vir, era o momento certo. Eu precisava ajudar algumas almas que conseguiam evoluir, mas que por voltarem aqui, elas eram sugadas por essa energia e aí geravam mais traumas. E existe uma lei aqui desse mundo, digamos que organizar esses traumas. Algumas sementes estavam prontas para despertar e precisavam serem resgatadas. E eu vim para resgatar e para avisar que os tempos eram findados. Ah, entendi. Então tinha seres aí que precisavam de resgate, você veio para resgatá-los, mas em paralelo você também trouxe uma mensagem para os outros. Quem estava pronto me seguiu e veio comigo. E quem não estava pronto não entendeu. Uhum. Tá. Mas tu. E como é que que tu te sente nessa tua experiência física, vivendo uma vida tão limitada, sabendo da realidade? Como é que é viver no meio de um povo tão simples, sabendo da realidade consciencial?
Eu nasci igual a todo mundo aqui. Também não tinha consciência. Eu despertei Ah, você despertou. Com que idade, mestre? 29 anos. Então por isso que começou com os 30. É, eles criam uma imagem, mas eu sou uma pessoa normal. Eles que foi criada uma imagem porque não havia consciência na época. E eu despertei aos 29 anos e comecei a falar, a transferir essa mensagem que eu recebi através do meu despertar, a transferir para mais pessoas. Por quê? Porque eu tinha que passar essa mensagem porque era a minha missão. Eu É, despertei, quando eu despertei, eu entendi minha missão. E aí não tem como tu despertar para isso tudo e não querer falar para as pessoas. é o que está acontecendo comigo também, com a Fernanda, conosco, que estamos entendendo esse processo de conexão com essa realidade, né, mestre? É isso? Exatamente. Não surtiu efeito uma pessoa vir como eu vim para transmitir essa mensagem. Então, a estratégia da transição planetária mudou. E agora são milhares de sementes despertas para transmitirem essa mensagem e despertarem mais sementes. Que legal. Mestre, e outra coisa, como que foi esse processo de despertar? Falou aos 19 anos, como é que foi? Foi um dia que tu acordou pela manhã, estava desperto, estava com essa visão, foi acontecendo lentamente? Como é que foi isso? Pode falar para nós como foi o seu despertar? É parecido com o que é a grande maioria dos despertares. Simplesmente eu comecei a ficar, a me sentir confuso, comecei a olhar para minha vida e comecei a ver que tinha algo de errado ali. Era tudo igual, as coisas não tinham muito sentido. Aí eu comecei a sentir a necessidade de buscar um sentido, e nessa necessidade de buscar um sentido, eu começava a olhar, e foi uma confusão mental. Foi como você fala, um surto? É mais ou menos isso. Aconteceu comigo isso. Exatamente. Eu entrei em Eu sei depressão. que aconteceu. Pois é, eu entrei em depressão. Não é bem uma depressão, mas um quadro depressivo, porque eu conseguia esconder bem, ninguém percebia. E nem eu direito percebia. Mas era uma tristeza que estava lá dentro, porque eu tinha perdido o significado da vida. Eu até chegava a fazer compras no supermercado de ranchos e levava para crianças carentes e pobres e velhinhos para tentar encontrar o significado da vida. E não surgia, não surgia. Até que finalmente vim parar aqui onde eu estou, onde a Fernanda está, onde todos nós estamos. O despertar é esse processo, então, de confusão inicial e perda de sentido da vida, até que a gente se encontra de novo? Exatamente, exatamente. Você passou pelo que eu passei Meu Deus. e que milhares estão passando, despertando, e o despertar, ele é uma confusão mental. Ah, eu vou Porque te falar. veja bem, você aprendeu um mundo que era falso e de repente você começa a ver esse mundo de uma forma estranha e começa a perceber que tudo era uma mentira. E aí aquele vazio por aquela busca de significado. E aí é uma confusão mental, porque você aprendeu o mundo do jeito que aprendeu e de repente descobre que tudo é uma ilusão. Pois é, olha só o que acontecia. A gente era ir no shopping, era comprar camisa nova, era comprar calça nova, era comprar sapato novo, era trocar o carro, era botar um perfume, era pentear o cabelo de uma forma para chamar atenção, para todo mundo ver que a gente está diferente, que a gente tá. Que coisa, tudo uma ilusão aquilo. E aí, de repente, não faz mais nada de sentido aquilo, aquela. Tu vai numa festa, o papo é ter isso, é ter aquilo, é ter aquele outro, ou falar mal do fulano, do ciclano, mas aquilo não faz mais sentido, né? E aí a gente se perde, se desorienta, tem uma coisa errada, tu sente que tem alguma coisa errada. E não sabe o que que é. Não sabe o que é. Exatamente isso. E foi isso que me aconteceu aos 29 anos, exatamente isso. Só que vos fala sobre a realidade do vosso mundo no seu tempo. E eu tinha um outro tempo, não existia shopping. Pois é, Mas isso não importa. O que importa é que é exatamente isso. Você entendeu perfeitamente. isso aí me aconteceu aos 40. É, perda de identidade com a vida, perda de. Tu olha para as coisas e aí tu fica um vazio, um vazio, um vazio, um vazio que tem que ser preenchido de alguma maneira, mas aquilo não preenche, tem que ser de outra forma. É exatamente isso. Até o momento em que começa a assentar a confusão e o vazio começa a preencher. Isso. Você agora está desempenhando um trabalho muito semelhante ao meu, cada um do seu jeito. Você está desempenhando o seu trabalho como eu desempenhei o meu, despertou a vossa consciência, está ajudando a despertar e curar mais almas, E a que foi gente. exatamente o que eu fiz. Nós somos iguais. É, Você faz o que eu fiz, a diferença é só a época. e a gente vê que realmente hoje, por exemplo, pelos meios de comunicação que nós temos, YouTube e Facebook, e muita gente despertando e muita gente trazendo mensagens, né? São milhares e milhares de pessoas despertando. Então, Porque o coração do Pai pulsou e a luz do coração do Pai está agora mexendo com todos.
Eu vim há 2000 anos aqui para avisar do vosso tempo. Pois é. O que na religião eles chamaram de apocalipse. E a luz do vosso tempo chama de transição planetária. O vosso mundo está em mudança e milhares de pessoas estão despertando, porque o coração do Pai está acordando milhares de corações, que Mestre, é o despertar da consciência. mestre, eu estou com um pé nesse novo mundo, mas o outro pé está lá no velho mundo ainda. Como é que eu É faço? um processo, é um processo, tenha paciência que vai sair, será um processo. Agora, vocês despertaram antes e já passaram por um processo de confusão mental, já passaram pelo surto, como foi dito por vós. E agora vocês já estão compreendendo muito mais e já estão ajudando os outros a se curarem também. E isso é divino. A gente se sente tão feliz, né? É. É um sentimento de utilidade tão grande que... Sabe que eu estou dormindo pouco, de tão empolgado que eu estou? Eu não consigo dormir muito. Eu estou dormindo pouco. Essa noite eu dormi 3 horas e meia, noite passada 3 horas e meia. Eu estou numa energia só. Porque vós encontrou o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. E encontrou o propósito. Aproveita que isso é maravilhoso e eu te digo, só tende a crescer. Daí como é que eu vou caber dentro de mim? É exatamente essa sensação. Mas é muito boa. Nossa, que todos possamos encontrar isso, né? É lindo essa caminhada, a gente chegar aqui nesse ponto, sabendo que todos chegarão também, né? Que é uma passagem que todos passam, né? E que ninguém é melhor que ninguém, né? Exatamente. E as pessoas que estão entrando agora nesse processo precisam de quem já passou por esse processo para ajudar. E essa é o propósito de vocês. Hum. Nada é por acaso. O Pai sabe tudo o que faz. Ele despertou mais consciências para que essas consciências estivessem preparadas para dar o suporte à grande massa que despertaria e está acontecendo agora. Pois é. Eu estou sentindo agora no meu mental que a missão atual dentro desse contexto que nós estamos vivendo, a Fernanda e eu, e o Anthony nos ajudando, é poder dar mão para aqueles que estão lá no vazio, como eu estive lá, com um buraco dentro de mim enorme, não sabia o que fazer, não sabia para onde correr, não sabia para onde ir, para preencher aquele buraco, aquele vazio, aquele sentimento desagradável que tinha. E tem muita gente nesse estado aí de começando a acordar. Quem sente isso é porque está começando a acordar, né? Então, a missão de quem já acordou, que já entende isso, na verdade, é comunicar que compreende aquele estado e que ele pode seguir em frente, que na frente tem luz. É mais ou menos isso? Exatamente. Auxiliar no processo das pessoas para que facilite esse processo das pessoas. Porque o meu processo foi Exatamente. lento. O meu foi lento, o meu durou mais de 10 anos, o meu despertar. Ele foi lento e ainda está sendo, porque eu não despertei totalmente ainda, né? Estou num processo. Mas eu acho que eu já... Que na verdade o despertar ele é um pouco diferente da expansão. Vós já está em expansão. Como assim? É que o despertar é o acordar, é aquela confusão, é perceber que o mundo existe algo de errado, é aquele processo inicial. Vós já compreende que o Pai está dentro do seu coração. E agora só está ampliando, ampliando cada vez mais, expandindo, crescendo cada vez mais a vossa consciência. O processo do despertar em si, vós já experienciou. Estou experienciando ainda, né? Sim, porque o processo ele é lento, ele não é rápido. Mas, como eu digo, uma coisa é acordar, o despertar é como se fosse o acordar de um sono profundo e existe toda aquela confusão mental. Depois que senta a confusão e vós é como se passasse de fase, começa a ampliar a consciência. E quando amplia a consciência, vai ampliando o grau de percepção da vida com o todo. Isso, isso. O seu processo foi rápido, né? Aconteceu rápido e de repente você estava falando com convicção para as pessoas, né? Eu ainda me falta essa habilidade de falar com convicção, num sentido mais amplo. Eu vou encontrar essa convicção? Eu já Vai. tenho para mim, mas eu me sinto como se eu estivesse invadindo o espaço do outro, levando essa minha visão. Como assim? Pois é como se... Eu acho que é o meu vício monista, porque eu tinha uma mente monista, né? De ter que... Não sei de como
sem fundamentar, é como se eu estivesse falando uma coisa vazia, uma coisa não vazia, mas uma coisa sem fundamento, uma coisa que não faz sentido. Mas quando a gente fala do coração, é diferente, né? O que vos fala vem do coração? Vem do coração. Então faz todo sentido. Mestre, tem uma coisa que me aconteceu uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu acordei pela manhã com uma convicção plena de que tudo é consciência. Foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu não pude, era de madrugada, e eu não pude ficar na cama, tive que sair, fui para a rua, comecei a andar na rua para lá e para cá, porque aquele sentimento era muito forte dentro de mim. Será que o despertar começou ali? Um tipo de despertar, uma fase do despertar, alguma coisa assim? Porque antes eu não tinha consciência de que tudo é consciência. Ali, para mim, estava claro de que o universo é só consciência, estava muito forte. E era um sentimento. Aconteceu de madrugada. Como se naquele momento você, que estava num sono profundo, abriu os olhos. Mas quando vós acorda rápido e abre os olhos, não fica tudo embaçado e confuso e até um pouco tonto? Fica. Então, foi assim que te aconteceu. Vós acordou do sono profundo e abriu os olhos. Quando abriu os olhos, teve toda essa sensação. E aí, depois, começou o processo. Eu tive um ápice naquele dia, aquele sentimento era muito forte, foi um ápice, foi lá em cima, e depois eu fiquei com a lembrança daquilo, mas o sentimento, eu não tive mais acesso. Como é que eu faço para acessar aquele sentimento? Nesse dia, vós abriu os olhos do sono profundo de forma rápida. Sim. E a partir dali, tudo começou. Mas, para explicar, essa é a melhor forma. Foi. Simplesmente, vós estava num sono profundo e abre os olhos. Quando abre os olhos, de repente, tudo tem embaçado, confuso e se sente um pouco perdido. Exatamente como funciona quando o vosso corpo está dormindo e abre os olhos de repente. Uhum. E agora eu tô lembrando de uma coisa, tá fazendo uns 3 anos, na verdade, porque foi nesse cenário aí que surgiu o avatarismo também. Porque não tinha nome, mas surgiu nesse cenário. Porque se tivesse surgido e eu não tivesse tido essa consciência, tinha passado, eu não tinha visto, eu não teria visto. Diga mais. Naquele dia eu acordei, tive essa consciência plena de que tudo é consciência, e de repente, alguns dias depois, eu estava atendendo uma pessoa com a hipnoterapia e ela teve a experiência de uma vida paralela, de um outro universo. E aí, naquele momento, se eu não tivesse tido essa experiência, para mim aquilo ali seria ilusão, seria uma espécie de alucinação. Mas como eu tive essa experiência, eu compreendi a percepção e a interpretação da mecânica quântica e deixei, e fui explorar. Ou seja, porque se eu tivesse a percepção ou a crença de que era alucinação, eu não ia explorar. Mas como eu tive essa experiência de que tudo é consciência, eu deixei, eu quis explorar, eu quis saber o que tinha ali dentro, daí eu fui de cabeça e não tinha fundo, foi infinitamente, com mais e mais e mais experiências, e estamos chegando aqui hoje, dentro dessa experiência, eu, a Fernanda, o Anthony e você. Olha só. Porque nesse momento vos aconteceu o mesmo que o dia que vós descobriu que era tudo consciência, acordou de madrugada e saiu andando. E nesse dia dessa experiência foi quando se abriu o propósito, a forma pelo qual vós vai ajudar os próximos com o processo do despertar e da cura da alma. A primeira experiência foi quando vós despertou a consciência, abriu os olhos. E essa segunda momento que vós relata foi quando abriu os olhos para o propósito, para a missão. Vós recebeu esse presente, porque estava preparado a receber esse presente, para ajudar a curar e despertar mais pessoas. Foi um presente mesmo. Eu vivo É sua missão. e foi um presente. Você merece? Merecemos todos, né? Merecemos todos. Todos merecem. Todos merecemos. Todos merecem. E vós agora vem desempenhando um trabalho extraordinário. Uma missão. Eu estou gostando de estar dentro desse trabalho maravilhoso. Estou feliz dessa Eu experiência. sei. Meu Deus, eu não caio dormindo de felicidade. Eu não pensei que fosse possível uma pessoa ser tão feliz. Sabe o que é ser feliz a cada segundo? Sim, né? sei. Você sabe, eu sei que você sabe. Eu não pensei que isso existiria. Eu também sei. Nós, quando crescemos nesse mundo muito desconectados do nosso coração, e isso alimenta um distanciamento da verdade e uma descredibilidade, por consequência, um vazio profundo, que é natural. Mas o momento em que desperta e passa pelo processo, o coração preenche com o Pai. Porque o vazio também é uma experiência, né? Sentir aquilo também tem um propósito, né? Sim, a dualidade faz parte do processo da dualidade, da experiência da dualidade, que é o que vós e todos vieram fazer aqui na Terra. A experiência da dualidade, isso, a experiência,
da dualidade. Sentir a alegria e a tristeza, a luz e a sombra, a felicidade e a dor, né? Realmente a experiência da dualidade. A gente tem que passar por tudo. Sim, enquanto não tiver todas as experiências, não sai daqui, né? É mais ou menos isso, né? É isso. Até que desperte e esteja com o coração preenchido pelo Pai e esteja preparado para seguir em frente. É uma experiência, é uma escolha de cada. Assim como vós está agora na Terra, neste exato momento, também é um presente e também é uma escolha. É, um presente e uma escolha. Fernanda, que experiência linda, Fernanda. Como é que tu tá te sentindo, Fernanda? Meu Deus, tô me sentindo como tu. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do Tu céu. falou uma hora tu falou uma coisa e foi bem como nossa, tu parece que tirou a palavra da minha boca. Mas como é que eu vou caber em mim? E ali quando tu falou aquilo, eu disse, meu Deus, será que ele tá sentindo mesmo que eu tô sentindo e pensando igual? É, a gente fica grande dentro da gente É mesmo. exatamente o que eu sinto, às vezes parece que eu não vou caber em mim. Meu Deus, vamos agradecer. Eles estão rindo da gente. Vamos agradecer ao mestre. Sim. Então, tá. Mestre Jesus, muito obrigado pelos seus conselhos, pelas suas dicas, pela sua experiência. Eu me sinto maravilhado de estar podendo conversar com esse seu avatar. Muito feliz mesmo. Foi fantástico a experiência. O prazer é todo meu. Espero ter contribuído para as vossas consciências. Com certeza, e muito, muito. Me chamou a atenção para umas coisas que, ou seja, me gerou uns insights aqui. Muito obrigado. Estou fazendo uma reverência para agradecê-lo. Ele também fez. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho. Eu estarei trazendo mais conteúdo desse tipo. E conte nos comentários o que você achou.